Bom dia. Como nós não estamos podendo ter a nossa escola dominical lá na igreja, como normalmente a gente faz, eu decidi então passar o nosso estudo bíblico aqui via as redes sociais para que todos nós possamos de alguma maneira estar estudando a palavra de Deus. Decidi falar sobre o jejum bíblico porque nós fomos convidados a participar de um jejum bíblico no dia de hoje em favor dessa pandemia, para que Deus nos ajude a passar por ela e que remédios e os tratamentos possam surtir seus efeitos, pelo presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, por isso, algumas pessoas até entraram em contato comigo perguntando algumas orientações sobre o jejum, e eu decidi então estudar com vocês sobre o jejum bíblico, o que a Bíblia tem a dizer a respeito dele. Bom, aqui como introdução, o jejum bíblico é um jejum diferente do jejum que a gente faz tipo dieta, por exemplo. Aquele jejum que você faz quando vai se alimentar ou fazer algum exame. O propósito dele é a saúde física. Também é diferente do jejum tipo greve de fome, né? Tem pessoas que fazem jejum porque elas querem manifestar a contrariedade dela ou a chateação dela por algum motivo. Não é esse o jejum que a Bíblia nos ensina aqui a fazer. O jejum bíblico é aquele que nos leva para mais próximo de Deus, prepara o nosso coração para a gente estar em uma relação com Deus mais íntima, e é sobre esse que a gente quer falar. Como primeiro ponto, eu dividi esses estudos em perguntas para ficar mais fácil para a nossa compreensão. A primeira parte dela é exatamente essa que está aparecendo para você. Por que jejuar? Primeiro ponto, porque nós precisamos vencer o mundo, o diabo e a carne. A gente sabe que na luta contra o pecado é muito difícil a gente depender só da gente. E o jejum, ele nos fortalece no nosso relacionamento com Deus e nos capacita assim a gente vencer tanto o mundo, quanto o diabo, quanto a carne. Lucas 5,35, ele diz que virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Esse texto se refere a uma resposta que Jesus dá para os líderes religiosos da sua época, porque eles questionam a Jesus o porquê que os discípulos de Jesus naquela época não estavam jejuando. E aí Jesus diz, olha, eles não jejuam porque eu estou aqui. Quando eu for tirado, quando eu não estiver mais aqui fisicamente com eles diante das dificuldades, eles vão jejuar. Então, com isso, Jesus está nos ensinando que para enfrentar as dificuldades, sejam elas vindas do mundo, da carne, do diabo, nós precisamos jejuar porque o jejum vai nos fortalecer. Em segundo ponto, eu quero colocar aqui que nós devemos jejuar porque precisamos fortalecer a nossa fé. Na verdade, esse ponto ele fortalece o anterior. Olha o texto que diz. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nesse texto, os discípulos estão perguntando a Jesus por que eles não conseguiram expulsar um demônio. E Jesus, depois explicando a parte, disse que existem alguns enfrentamentos na área espiritual que a gente só consegue depois de um tempo de jejum, de consagração totalmente a Deus. E o jejum, eles não proporciona isso, ou seja, ele nos fortalece a fé a ponto de enfrentar toda e qualquer dificuldade. E no terceiro ponto, porque jejuar, nós devemos jejuar porque Deus promete nos atender. Essa é uma motivação excelente para a gente jejuar. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao jejuar, ponham óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Esse texto Jesus ensina sobre a prática do jejum, mas o que eu quero destacar nesse momento é mostrar que o final do texto, quando ele diz assim, o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Há a promessa de Deus em responder ao nosso jejum. Então esse é um bom motivo para a gente jejuar. Vamos à segunda parte do estudo. Quando nós devemos jejuar?
Em primeiro lugar, nós devemos jejuar diante de problemas e desafios pessoais. Eu estou colocando aqui 2 exemplos de pessoas que, diante de problemas ou desafios, elas decidiram por jejuar. Uma delas é Ana, mulher de Elcana, que foi a mãe de Samuel. Ela era estéril e ela enfrentou muita dificuldade por causa disso, porque naquela época não ter filho já era um problema assim muito grande, porque não deixaria herdeiro para o marido. E o pior, o marido dessa mulher tinha outra mulher que tinha filhos com ele, e essa zombava de Ana, né? Então Ana ficou muito triste porque ela não conseguia. E aí um dia ela entrou no templo em jejum, e ela orava pedindo a Deus que desse um filho. E Deus atendeu através do profeta, do sacerdote Eli, na verdade. E ele chega para ela e diz, até achou que ela estava bêbada, mas não, ela estava chorando e muito triste. E ele então diz, vai, porque o que você pediu será assim com você. E ela sai dali com a resposta da sua oração. Ela fica grávida e gera Samuel, que foi um grande homem de Deus na história do Antigo Testamento. Ana, por ser estéril, ela decidiu jejuar e pedir a Deus. Mas também nós temos o próprio Jesus. No início do ministério de Jesus, antes de fazer qualquer coisa, Jesus vai ao deserto e passa 40 dias em jejum. Jesus não está jejuando por causa de um problema, como Ana. Jesus está jejuando porque tem um grande desafio a ser enfrentado à frente, um grande trabalho a ser feito. Então, por causa disso, ele decide jejuar para enfrentar esse novo trabalho. São os 3 anos de ministério que ele vai enfrentar. E por isso ele passa 40 dias no deserto. Então, quando jejuar? Quando a gente está passando por um problema ou quando a gente tem um grande desafio para frente. Em segundo lugar, quando é que nós devemos jejuar? Diante de problemas e desafios comunitários. Observe que no item anterior eu mostro aqui os problemas e desafios pessoais. Nesse são problemas e desafios comunitários de um grupo de pessoas. No caso aqui eu estou dando um exemplo de Esther. Esther foi uma mulher no Antigo Testamento e ela, quando rainha, o rei Assuero assinou um decreto dizendo que todos os judeus deveriam morrer. Esther, então, quando soube disso, ela se dispõe a jejuar e convida a todo o povo judeu para que jejue com ela durante 3 dias, porque ela se dispôs a comparecer diante do rei e a interceder pelo seu povo. Nesse momento, todo o povo adota a postura de Esther de se jejuar em favor de que Deus salve o povo de Esther, o povo judeu. E a gente sabe o que aconteceu, Deus livrou o povo da morte. Mas nós também temos aqui um jejum comunitário, não por causa de um problema, mas de um grande desafio. A igreja primitiva estava precisando de novos líderes. E Deus, então, escolhe novos líderes a partir do momento que a igreja estava em jejum e oração, buscando orientação de quem deveriam ser esses novos líderes. E ao jejuar e orar, a Bíblia diz que Deus apontou novos líderes para essa igreja. Isso está em Atos capítulo 3, versículo 2. E a gente percebe ali o seguinte: a igreja estava em jejum e oração, na escolha dos seus novos líderes, e Deus atendeu como prometeu, quando a gente se dedica a buscá-lo de uma forma mais íntima, mais próxima. Temos aqui também a outra questão: como jejuar? Aqui eu dou alguns passos, sobre como que a gente deve fazer o jejum. Em primeiro lugar, o jejum deve ser voluntário. Ninguém deve fazer jejum forçado. Deve ser livre, porque não se trata de um mandamento bíblico. Então, em sendo assim, o jejum ele tem que ser voluntário. A pessoa tem que querer fazer. Você não pode forçar ninguém da sua família, ninguém a fazer o jejum. Isso é algo que é uma decisão pessoal. Em segundo lugar, deve ter um propósito, ou seja, é preciso saber para que está jejuando. O motivo é óbvio, saber quando a resposta de Deus veio. Ou seja, você faz jejum, eu faço jejum, por quê? Porque eu aprendi que tem que fazer jejum, mas não tem uma razão, um propósito. Quando Deus responder o seu jejum, você vai ficar sem saber. Primeiro que ele não vai nem responder, porque você não tem um propósito.
Então precisa ter um propósito. Quando você tem um propósito, tem uma razão específica, eu estou passando por um problema X, ou eu tenho um grande desafio à minha frente, e é por causa disso que eu estou jejuando. Aí sim a gente deve fazer jejum. Terceiro, quanto à duração do jejum. Não é especificado na Bíblia. Deus julga nosso jejum pela qualidade e não pela quantidade de tempo. E aqui a gente tem vários exemplos. Jesus, por exemplo, jejuou 40 dias. Esther foram 3 dias. O rei Dario, uma noite. Então a sugestão aqui é comece com períodos mais curtos e à medida que você vai tendo prática com o jejum, que vai tendo costume com isso, você vai aumentando as horas. Porque uma pessoa que nunca jejuou na vida, fez um jejum bíblico, de repente decide fazer um jejum de 40 dias, ele não vai aguentar, o seu corpo não está preparado para isso. Então é preferível você fazer jejuns mais curtos e aos poucos você ir aumentando à medida que você vai praticando isso, do que você começar com períodos longos e terminar indo para o hospital, por exemplo. Né? A gente não quer isso. Então a proposta aqui hoje é um dia de jejum que a gente está jejuando aí para Deus nos poupar desse efeito aí do coronavírus. Decida fazer um jejum de 3 horas, 4, 5 horas, se você nunca fez. Né? Então agora, se você já tem o costume de fazer um jejum, fazer jejum mais costumeiramente, então você pode estender um pouco mais. Isso se falando de alimentação, porque existem outros tipos de jejum. Por exemplo, você pode fazer o jejum de celular, e aí nesse caso você pode passar 24 horas, até 40 dias se quiser. Então você pode tirar qualquer outra coisa, seja TV, você pode tirar aquilo que para você vai ter que ser com sacrifício. Se não for com sacrifício, esse jejum fica sem motivo de ser, porque o jejum ele supõe que você está sacrificando o corpo para edificar o espírito, edificar a alma. Então, quando você for oferecer um jejum, ofereça algo que para você é um sacrifício. No caso, o alimento, que é o mais comum, mas também pode ser essas outras coisas como eu acabei de citar. Quanto ao tempo, também depende da prática, do costume que você tem aos poucos. Item 4. O texto de Mateus 16 a 18 é quando Jesus trata sobre o jejum. Nesse texto ele diz que nós não devemos fazer para exibir a nossa fé. Pelo contrário, devemos ser discretos. Ungir a cabeça e lavar o rosto são preparativos para uma festa. Quando você olha no texto, Jesus fala que nós não devemos exibir a nossa fé, não saia publicando para todo mundo que você está jejuando. Jesus está querendo dizer o seguinte, não fica trazendo para você aquele ar de piedade, de que você é mais crente que os outros, que você está jejuando e ninguém faz isso, que você é piedoso por causa disso, porque você está querendo chamar atenção para você. E quando você faz isso, seu jejum não vai ser atendido pelo Senhor. Então não se faz isso, não fica se exibindo. Né? Ele fala até de ungir a cabeça e lavar o rosto, porque isso as pessoas faziam quando saíam para uma festa na época de Jesus. O que Jesus está ensinando para a gente é o seguinte: leve o seu dia o mais normal possível, de maneira que as pessoas que convivem com você nem percebam que você está jejuando, porque você não está querendo chamar atenção para você, mas você está querendo se relacionar com Deus e isso de forma mais discreta possível. Então, não faça jejum para se exibir para os outros, pelo contrário, faça jejum para se humilhar diante de Deus, ok? Outro, compartilhe se necessário. Eu fui educado de uma maneira que, quando me ensinaram que quando eu comentasse com alguém que eu estava jejuando, que ali meu jejum havia sido quebrado porque não tinha mais nenhuma validade. Não é bem assim, a gente viu aqui alguns jejuns comunitários. Como que se deve fazer? Quando você está jejuando e com outra pessoa ou até mesmo sozinho, você tem algumas pessoas que você seria prudente você avisar. Por exemplo, imagina eu fazer um jejum aqui e não falar com a Cida. Aí de repente na hora do almoço, o que ela vai fazer?
ela vai preparar comida, servir a mesa e vai ficar me chamando o tempo inteiro, do jeito que ela faz, para que eu vá para a mesa e possa me alimentar com ela. Se eu comunicá-lo, olha, eu estou fazendo jejum, então não me chame para as alimentações, se for o caso das alimentações. Então ela não vai criar toda essa expectativa, não vai preparar a mesa e ficar me chamando, entende? Por isso que a gente deve compartilhar com algumas pessoas específicas, se for necessário. Se não for necessário, opte por nem compartilhar, nem falar com ninguém que você está jejuando. Mas, se for comunitário, lógico, as pessoas todas que estão fazendo, elas vão saber que você também está no jejum, mas você não deve ficar falando o tempo todo e se gabando disso, tá? Mas você deve fazer da forma mais discreta possível. No caso aqui, eu disse que o jejum de Esté foi compartilhado. Você pode ver isso em Esté 4,16 e 8,21, que ela compartilha com outras pessoas, mas não fica se gabando por isso, tá ok? Um próximo ponto. Como jejuar? Alimente-se. Somente o corpo é que deve sentir fome. É preciso alimentar-se espiritualmente com orações e leituras da palavra. Tem pessoas que acham que fazer jejum é apenas ficar sem comer ou sem beber, né? Não, você deve, se o seu jejum é você abrir mão de comer e beber, sim, você deve deixar de comer e beber, mas deve alimentar a sua alma. E como que se alimenta a alma? Lendo a palavra, ouvindo músicas que edificam, tendo conversas que edificam, orando. Então você deve alimentar o seu espírito. Quem está de jejum é o seu corpo físico e não a sua alma. A sua alma deve ser muito bem alimentada nesse período. Então, se o seu jejum for de alimento, é o seu corpo que está pagando por não se alimentar. A sua alma está sendo alimentada. Agora, se o seu jejum for de celular, TV ou qualquer outra coisa nesse sentido, é o seu corpo que vai sentir, a sua mente que vai sentir necessidade, carência daquilo que você abriu mão. Mas o seu espírito não pode sentir nenhuma carência, nenhuma necessidade. Ele tem que ser alimentado o tempo todo, ok? Próximo ponto. O fim do jejum. Alimentação leve. Por quê? Não termina o seu jejum e vai comendo logo um prato de massas ou um hambúrguer, né? Não. Terminou o jejum, você deve ter uma alimentação mais leve até para a reação do seu corpo, no caso de alimentação que a gente está dizendo. Tem até um outro ponto que eu estou lembrando aqui, eu não cheguei a colocar, mas é aquela pergunta que às vezes as pessoas fazem. O jejum pode ser só de alimento sólido ou só de líquido? Sim, pode. No caso de Jesus, os teólogos acreditam que o jejum que Jesus faz, os 40 dias no deserto, foi só de alimento sólido. Com base em quê? Primeiro, porque como ser humano ele não conseguiria sobreviver no deserto 40 dias sem beber água. O calor é intenso, não daria para sobreviver, humanamente falando, lógico. A outra questão é que quando Satanás vai tentar Jesus, ele não tenta Jesus dizendo assim, olha, pega essa pedra e transforma ela em pão e água. Não, ele fala transforma em pão. Ele não fala nada de bebida, nada de água, possivelmente porque Jesus não estava com sede, mas estava com fome. O texto diz, passado 40 dias, Jesus teve fome, ele não diz que ele teve sede. Então, a gente crê sim que o jejum pode ser só de alimento sólido ou pode ser só de líquido também. Tudo de forma moderada, de maneira que não coloque em risco a sua vida. Você precisa ter consciência disso. Por isso a orientação sempre comece com períodos mais lentos, mais menores, e de forma mais lenta. E aos poucos, à medida que você vai tendo o costume, o hábito, você vai estendendo esse período para mais tempo. Bom, para encerrar, eu quero trazer aqui, concluir, né, esse texto de 1 Coríntios 10, 31, que a palavra de Deus diz que quer a gente coma, quer beba, ou quer a gente faça qualquer outra coisa que a gente deve fazer para a glória de Deus. Nós não devemos fazer jejum para nos colocar sobre os outros como sendo pessoas melhores, mais crentes. Não. Nós devemos fazer para que toda a honra e toda a glória
seja atribuída a Deus. Hoje, nosso convite é: vamos jejuar sim pela nossa nação, na verdade pelo mundo inteiro, para que a gente possa enfrentar essa pandemia e de maneira cristã, com fé, fazendo a nossa parte, mas quando isso passar, que não reste a menor dúvida de que Deus nos poupou a vida, Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Tenham todos um ótimo domingo. A gente tem sentido muita falta de vocês, viu? Ter a casa vazia não tem sido nada fácil, mas possa ter certeza de que eu, a Cida, estamos aqui orando por vocês todos os dias. Que Deus nos abençoe.